Bom, boa tarde a todos e a todas. Temos aqui mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje a gente tem a apresentação vai ser do Leandro Esteves. O Leandro, para quem não conhece, é graduado em Física aqui na FEG, fez o mestrado aqui e está fazendo doutorado. E no doutorado ele passou um tempo no IPGP, na França. Ele vai apresentar um trabalho que ele vem desenvolvendo com um grupo aí agora, atualmente. Por favor, Leandro. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Otto. Bom, esse trabalho aqui foi eu vou contar mais para frente a origem dele, mas basicamente a ideia foi uma disciplina que eu tive com o Gustavo. E, bom, para quem não conhece, essa disciplina acabou dando nesse grupo aqui que a gente formou para trabalhar aí com origem e dinâmica de satélites, tá? Então, basicamente é um grupo que hoje tem 5 pessoas, mas começou num trabalho de uma disciplina. E aí são 5 membros, né? Basicamente, eu, o Paulo, que está aqui com a gente, o Gustavo, o Bruno Morgado, do Valongo, e o Thiago Pinheiro, que agora está fazendo pós-doc lá no AN também. Tá? Então, é o Gustavo e o Thiago do AN, o Bruno do Valongo, e eu e o Paulo aqui do grupo do GDOP. Bom, como a origem desse grupo foi basicamente uma disciplina de formação de satélites, né? E aí a gente se deparou com um dos papers que a gente passou por cima, assim, foi um paper do Kokubo, de 2000, onde ele faz basicamente o processo de formação da Lua, né, através de agregação de partículas, tá? E aí esse paper é interessante, que ele dá uma ideia muito boa, assim, de como, por exemplo, a ideia de disco, anel e formação de satélites tá toda intercalada ali no meio disso tudo, né? E é um paper interessante porque eles tentam formar a Lua, coisa e tal, então era uma coisa que a gente tentaria reproduzir só para a disciplina, né? Mas acabou que o código parecia bem eficiente, a gente conseguia rodar bastante coisa, e ele é baseado no Rebound, tá? Então aqui, por exemplo, essa figura aqui bonita que vocês estão vendo, é uma simulação com 1 milhão de partículas, tá? São todas partículas do mesmo tamanho. Essas simulações são normalizadas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as características do código, essas coisas, mas é basicamente puramente rebound, né? Então, o que já tem no rebound original só está mais trabalhado para ficar paralisado, para funcionar de uma forma eficiente. E aí você tem aqui, por exemplo, uma evolução razoavelmente jovem, um disco com 4 massas da Lua aqui, né? Se o corpo central, como é uma simulação normalizada, né? Se o corpo central fosse a Terra, seria um disco com 4 massas da Lua. De 60 ali da partícula no equador da Terra, nesse caso, tá? Mas esse aqui é um exemplo simples. Esse tipo de simulação com 1 milhão de partículas já está ficando um pouquinho custoso para o código, né? É um tanto custoso para o código, então demora bastante esse tipo de simulação. Mas é uma simulação interessante porque a gente vê algumas estruturas que, tipicamente, a gente não vê em simulações com menores resoluções, tá? Com menor número de partículas. Então, vou falar um pouquinho do código, tá? Que é basicamente o que deu origem a esses trabalhos, ao trabalho que eu vou apresentar aqui e aos trabalhos do nosso grupo, tá? Bom, o que vem do Rebound, né? O que é do Rebound original? A gente usou o integrador simplético, Leapfrog, tá? A normalização também do problema, então a normalização permite você escalar isso para mais ou menos o que você quiser, né? Desde que você coloque tudo normalizado no seu código, então a normalização é uma vantagem interessante do Rebound também. O uso de árvore de gravidade e busca por colisões, tá? Então, pelo tipo octtree, né, de árvore. Então, basicamente, é como se fosse uma busca binária em área, né? Essa árvore aí. E ela, basicamente, ela transforma um aglomerado de partículas, região de partículas em uma única partícula que vai interagir, então você vai conseguir calcular a autogravidade de uma forma muito mais eficiente, porque você vai ter poucas partículas que representam essa autogravidade, e
E assim você consegue simular mais ou menos o efeito que, por exemplo, uma parte do disco vai ter uma partícula que está aqui, que é o efeito somado junto com o efeito do corpo central, né? Então, é a importância de ter autogravidade nesse caso. E a árvore é um método interessante, um método bastante eficiente para isso, tá? E aí vai ter vários parâmetros da árvore que você vai poder setar para definir, por exemplo, o quão de precisão você quer nessa autogravidade, tá? Outra coisa interessante que é exportar dados para arquivos binários, que é uma coisa também que já é do Rebound. Paralelização, e que é uma coisa também que já está implementada no Rebound, só dá um trabalhinho para fazer funcionar, tá? Principalmente em cluster, assim, geralmente você vai rodar em cluster, sempre dá algum chabu, mas é basicamente o OpenMP, que é um código open source para você rodar em paralelização, então é bem tranquilo. O OpenMP, a gente chegou a testar também o MPI, que é... Então, o OpenMP basicamente é multithreading, e o MPI seria vários processadores rodando um pedaço do código, né? Então, mas geralmente o multithreading ele é menos eficiente, mas ele é mais fácil de você fazer rodar, né? Enquanto o MPI vai dar um trabalho bastante grande, porque você vai basicamente colocar um grupo de partículas para cada processador, né? Enquanto o multithreading, o próprio processador define várias threads para fazer as tarefas, tá? Então, dependendo de quantos núcleos ele tiver, ele vai conseguindo escalar esses números de tarefas. Então, do GODS, depois, o que a gente implementou no código, né? Então, isso aqui basicamente vem do Rebound. Isso aqui, se você lá baixar o Rebound, você vai ter isso aí tudo. Tá? Então, o que a gente implementou? Primeiro, tratamento por colisões. Tá? Então, o que a gente fez, por exemplo, foi implementar o método do Cocubo, tá? Que eu vou mostrar depois ali para frente. Tá? As condições de acreção, por exemplo, do Cocubo. Então, a acreção ela não acontece em todo lugar do disco, ela vai acontecer em uma região, numa certa distância do corpo central. E aí você vai ter um momento que você vai ter uma colisão do tipo agregativa e momentos que você vai ter colisão que é simplesmente inelástica. E você vai ter só um parâmetro ali, um coeficiente de restituição, tá? Para ter uma perda energética na colisão. Então, o tratamento de colisão é uma coisa que a gente implementou. Outra coisa que a gente implementou é um programa para produzir um disco de partículas, né? Porque geralmente os discos de partículas que tem alguns exemplos do Rebound, mas o disco de partículas ele é razoavelmente simples, tá? Um disco 2D. No nosso caso aqui, como a gente foi trabalhar com um disco de partículas vindo de colisão, um disco que ele é mais 3D, né? Vamos dizer assim. É um disco que ele tem maior inclinação, maior excentricidade, então esse disco ele dá um trabalhinho de você construir ele, né? Mas basicamente ele tem alguns parâmetros aqui, então se define a massa e o número de partículas no disco, se define a extensão dele, então qual que é a borda interna, qual que é a borda externa desse disco, define o perfil de densidade superficial, tá? Que vai ser um beta, esse perfil, né? Esse beta vai ser um expoente de uma lei de potência, né? E aí você consegue definir qual que é o perfil de decaimento da sua densidade superficial. Então, se você quer mais próxima do planeta, se você quer mais massa longe do planeta, e você pode também definir o tamanho e densidade das partículas, também via lei de potência, tá? Então, aí você pode criar, por exemplo, partículas maiores e partículas menores no disco, tá? E a gente tem outras coisas aqui menos importantes, mas reinício. Esse foi meio diferente, porque a gente fez umas coisas mais específicas, mas não tem nada muito de novo nisso. E para análise de dados, deixa eu ver se eu coloco para rodar aqui. Bom, para análise de dados, basicamente, aqui a gente tem... Vou mostrar... É um programa que, basicamente, ele detecta a formação de cluster, tá? Então, esse aqui é uma simulação com 100 mil partículas e um disco com 4 massas da Lua, tá? Então, muito similar àquele outro disco lá, com 1 milhão, tá? Só que esse aqui são 100 mil e 4 massas da Lua, tá? Da Lua. Aí, essa simulação está com um passo de saída bem fino, tá? Então, dá para ver... Aqui está meio travadinho, talvez por causa do projetor, mas para quem está online, talvez esteja mais fluido, provavelmente. Mas o interessante é que dá para você ver
as partículas aglomerando, depois elas sofrendo, por exemplo, o efeito da maré. Então, aqui é um caso onde você não tem agregação em nenhum momento, você forma Hubble Pi, você forma aglomerados. E no final vocês vão ver provavelmente 2 satélites aí, ficando pelo menos estável durante algum tempo. Tá? Não liga provavelmente para esse contador de órbita aqui, ele provavelmente está errado. É mais ou menos 630 órbitas ali onde os satélites permanecem estáveis. Tá? E bom, e aí a gente tem umas outras coisas aqui. Então, a gente tem a análise, detecção e rastreio de cluster, que é justamente esse programa aqui. Ele usa uma funçãozinha simples de machine learning que vocês encontram, por exemplo, acho que no scikit-learn. Então, basicamente, ele detecta aglomerado e você consegue detectar aglomerado para cada snapshot. Então, cada snapshot da simulação, cada passo da simulação de saída que eu recebo. Eu vou e detecto os clusters de partículas que eu tenho. A partir disso, eu calculo a massa, calculo o centro de massa desse cara. E a parte mais difícil é você conseguir rastrear, né? Quem que é o cluster que você está olhando agora no tempo passado. Né? Então, essa é a parte mais difícil. Né? Isso aí dá uma dorzinha de cabeça. Usa um método mais pedestre para poder detectar se o cluster é o mesmo, basicamente por número de partículas, por hash das partículas. Né? Então, cada partícula tem associado a um valor, um hash, e eu vejo se grande parte das partículas daquele cluster tem aquele hash do snapshot anterior. Então, é mais pedestre assim, do que se você colocar uma série temporal e pedir para o machine learning analisar. Deu uma acelerada ali. Mas é isso. E aqui embaixo a gente tem uma outra coisa que a gente fez também para um outro trabalho, que eu não vou chegar a falar aqui, mas é com relação ao formato dos clusters que a gente forma. Então, vocês veem, desde a evolução do começo ali, ele resetou de novo ali. Agora ele está ficando grandão, e vai aglomerando partícula. Então, esse cluster aqui é um daqueles 2 clusters que são 2 satélites no final lá. Então, tá vendo que ele começa meio disforme, porque bem próximo do planeta, e depois que ele vai pegando mais partículas, ele vai ficando mais longe, né? Vai se alimentando das partículas mais longe, adquirindo um equilíbrio mais esférico. Tá? E no final ele não fica, né? Ele fica parecendo um pãozinho, né? E a gente tem análise temporal da densidade superficial. Tá? Não está aqui. Tá, mas a gente tem isso. Nos próximos dados a gente vai mostrar. Basicamente, a densidade superficial, tanto de satélite, quanto em termos de satélite, quanto em termos de partículas, tá? Em partículas remanescentes do disco. E isso basicamente é uma animação do Blender. Então, esses dados a gente consegue exportar para o Blender. E aí a gente consegue, por exemplo, aqui colocar um efeito, travar um referencial para ver como esse satélite está se comportando, né, no mesmo referencial, coisa e tal, para analisar o formato. Bom, 2 trabalhos são até agora os resultados que a gente tem do nosso grupo, basicamente. Tem esse trabalho aqui que já foi aceito, está para ser publicado no dia 15 de outubro. Tá? Então, a gente vai hoje falar desse trabalho aqui. E esse outro trabalho que é o do formato, que é aquela figurinha bonitinha do formato ali. A gente faz um trabalho para verificar se eles se parecem com o elipsóide de Darwin, que seria a ideia teórica de como um aglomerado de partículas melhor se equilibra ali, né? E a gente verifica se, basicamente nesse trabalho, a gente verifica se o que a gente forma se parece com o esferoide de Darwin, e a que momento que ele passa a se parecer com um esferoide desse, né? Quando ele está próximo do planeta, quando ele está mais longe. Então, quem tiver interesse, em breve, provavelmente estará por aí.
esse paper. Bom, e a motivação para o trabalho pro outro trabalho aqui, deixa eu só... Esse primeiro trabalho aqui, basicamente, a gente trabalha com a formação de satélites em superterras, tá? Então, eu vou dar a motivação desse trabalho agora. Bom, a primeira coisa é o interesse na detecção de lua, né? Então, é uma coisa que você não põe no paper, assim, mas pô, as luas são muito comuns aqui no sistema solar, né? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente for olhar para as principais luas do sistema solar, dos 4 aqui, planetas terrestres, 2 deles têm luas, né? Então já será metade, por exemplo. Se a gente for olhar para os outros, incluindo os outros planetas, né? Todos os gigantes têm luas, né? Plutão tem lua, agora a gente sabe que tem vários objetos também com planetas anões que têm lua, né? Teoricamente o do Plutão pode ser um binário, né? Ainda não tem essa certeza se foi formado exatamente por um impacto gigante ou se eles formaram como binários, né? Mas a Lua, a gente pode dizer que é um negócio razoavelmente comum no sistema solar, né? Só que a gente não tem nenhuma confirmação ainda, né, 100% assim, de luas descobertas ao redor de exoplanetas. Tá? Então é um cenário que a gente planejou de estudar, apesar de ser um pouco mais genérico, né, não ser a aplicação formada, por exemplo, a formação da Lua de Marte, ou então a formação de alguma outra lua do sistema solar, mas a gente vai, então, tratar com questão da colisão entre 2 planetas rochosos. Né? Então, basicamente, a ideia, né, o cenário que a gente imagina, é a formação de satélite a partir da colisão entre 2 planetas rochosos. Tá? No caso, superterras. A escolha de superterras é óbvia, porque superterras também é um planeta muito comum. Né? Então, é uma escolha mais óbvia, né? Outra coisa que é importante é que quando você olha para os trabalhos, eu vou mostrar isso também mais para frente, mas a estocasticidade do processo, né? Então, basicamente, as pessoas os trabalhos anteriores tendem a rodar uma simulação de formação, porque elas são bastante custosas, né? Para cada modelo de disco que produz, por exemplo. Então, ele produz um modelo de disco, roda uma simulação e vê o resultado, entendeu? Só que a gente vê que os modelos, as simulações são bastante caóticas, então tem simulação que você não vai formar nada, tem simulação que você vai formar um satélite grande, tem simulação que você vai formar 2 satélites, tem simulação que você vai formar 3 satélites com tamanho comparável. Então, é importante você mostrar que você tendo múltiplas simulações com relação ao mesmo disco, né? Quando você tem a mesma condição inicial, você pode ter resultados diferentes, né? Então, por isso é importante analisar a estocasticidade dessas simulações, tá? E quanto às limitações observacionais, tá? A gente tem várias perspectivas, né, com relação a, por exemplo, a detecção de exoluas ou não, né? Uma maneira mais óbvia é através do trânsito, né? Então, se, por exemplo, essa figurinha aqui, ela mostra o trânsito de um planeta, e basicamente essa figurinha, esse trânsito que ocorreu aqui ele é representado pela queda de fluxo dessa figurinha aqui, né? Então isso aqui é fluxo, tá? Que é 100% de fluxo da estrela. Quando o planeta cruza a frente dela aqui, tem essa queda, que é a linha azul, que é a queda do planeta, e quando a queda da Lua é a linha vermelha aqui, tá? Então a perspectiva disso é, se você conseguir ter resolução suficiente para detectar aquele queda de fluxo ali, você conseguiria enxergar o trânsito de uma exolua, né? Obviamente, vai depender do período dela. Aqui o período dela é bem curto em relação ao planeta, ela está bem próxima do planeta, então ela tem vários trânsitos dela, né, na frente, né, porque a partir do momento que ela vai para trás, ela deixa de transitar, depois ela vem e transita de novo. E aí, obviamente, que também quando ela passa na frente do planeta, ela deixa de transitar porque ela e o planeta passam a bloquear a mesma parcela de luz, né? Então, só vai importar quando ela estiver do lado, né, das partes laterais aqui, da órbita dela. E só que o grande problema é, para grande parte das luas, isso já é um spoiler do resultado, mas esse é um resultado que vem de outros papers, inclusive, para grande parte das luas que você forma, mesmo com superterras bastante massivas, essa capacidade de detecção aqui é bem prejudicada. Tá? Então, é muito difícil detectar
você vai conseguir detectar bem se for um planeta gigante com uma lua rochosa grande, vamos dizer assim, ou com uma lua, sei lá, uma lua como essa aqui, por exemplo, você não vai conseguir enxergar, né? Mas uma lua do tamanho, se bem que esses planetas essas luas são razoavelmente grandes, mas sei lá, se for um Júpiter com uma Terra, por exemplo, você conseguiria enxergar. Você conseguiria detectar com as tecnologias atuais que a gente tem. Tá? E depois também eu vou falar mais disso, mas a gente acabou partindo para uma outra área disso aqui, que é a combinação de TTV e TDV. TTV é basicamente a variação de tempo de trânsito, e TDV é a variação da duração do tempo de trânsito. Tá? Então, isso é basicamente a perturbação que a Lua causa no baricentro do planeta, né, do sistema planeta-Lua, durante os trânsitos, né, durante trânsitos sucessivos. Né. E aí isso vai ser muito mais fácil você detectar do que você olhar o fluxo absoluto aqui, né, em si. Mas isso é conversa para outro dia. Tá? Bom, dos estudos anteriores, o primeiro que eu citei lá atrás foi o CoCubo. Tá? Então, o CoCubo ele faz lá simulações 3D, com disco de partículas. Ele foi o primeiro a fazer isso. Assim, pelo menos que eu me lembro. Assim. Ele trabalhou com 10 mil partículas num disco de pós-impacto. Né? Então, ele construiu a densidade superficial do disco, simulando como se fosse um disco de impacto, né? E ele tirou isso basicamente de simulações de impacto de asteroides, né? Basicamente. E aí ele constrói esse disco e depois ele coloca partículas iguais, colisões inelásticas, parcialmente agregativas, então ele usa uma condição de acreção que vai depender da energia de ligação entre o par que você colide, então o par de colisão, dependendo da energia dele, ele vai acretar ou não. Tipicamente, os pares que vão acretar estão mais longe do planeta. Né? E ele explorou a influência do momento angular, por exemplo, do transporte do momento angular no disco. Tá? O principal resultado dele é que a massa final do satélite é controlada principalmente pelo momento angular inicial do disco e pela distribuição radial de massa. Tá? Então, basicamente, isso significa, a distribuição radial de massa significa, praticamente, o seu perfil de densidade superficial. É basicamente outra forma, outro artigo que a gente se baseia também é o Ryodo 2015, tá? Onde ele também fez simulações com resolução razoavelmente alta, 30 mil partículas. Tá? A ideia dele é formar múltiplos satélites no disco de baixa massa ao redor de planetas. Tá? Acho que uma das ideias dele era tentar ter um modelo para formar Phobos e Deimos, provavelmente. E aí tem aqui dois caminhos. Né? Ele fala que os discos mais massivos você forma um único satélite dominante e os menos massivos você forma uma sequência de satélites. Tá? Esse é um resultado que a gente recupera nesse nosso artigo. Tá? E outro paper também que é importante também é o Sasaki Hosono, porque eles têm um código bastante eficiente. Na verdade, é um código bem brute force, né? Que só roda em um tipo de processador que eles têm lá no Japão, de uma empresa privada do Japão, e eles rodam até 10 milhões de partículas. Tá? Então, bem alta resolução, né? Muito mais alta do que a gente consegue rodar. Só que eles rodam, uma outra crítica, né, que todos esses papers aqui rodam poucas simulações. Então, nesse último caso aqui, ele roda basicamente uma simulação para cada caso. Ele roda 2 para 1 milhão e acho que 2 para 100 mil. Né? Porque é bastante custoso essas simulações aqui. E o que eles enxergam o que eles têm como resultado do paper as estruturas de wake que você tinha em resoluções mais baixas, né? Elas não vão aparecer exatamente do jeito que aparecem nas resoluções mais altas. Né? Então, nas resoluções mais altas, o transporte momento angular ele é mais lateral do que simplesmente radial. Né? Então, a direção dele é mais caótica. Então, você não tem tanta massa indo tão rapidamente para as regiões, por exemplo, onde você vai ter facilitado a acreção, que seriam as regiões mais distantes do planeta. Tá? E basicamente, o resultado final, né? Então, a massa final dos satélites não muda com a resolução, não muda muito drasticamente. Tá? É aquele negócio, também não dá para confiar tanto no resultado, porque é uma simulação, né? Então, não é um resultado assim, 100% confiável. E os tempos da formação, o tempo médio de formação, né? Então, a escala de tempo da formação ela é geralmente muito maior.
ela aumenta bastante justamente por causa do transporte momento angular. E aí a grande crítica do nosso artigo é a estocasticidade, né? Então, o que a gente vai fazer é justamente reforçar isso. A gente vai rodar 30 simulações para cada caso, tá? Esse aqui é um quadro com as simulações aqui do Sasaki-Hosono, tá? Então, essas aqui são simulações com 10 milhões de partículas. Você vê como é que fica bem fluido assim, o disco inicialmente. Tá? E aqui, essa aqui são as gravitational wakes, né, que eles chamam. E elas têm um formato diferente, que geralmente, quando nas baixas resoluções, você vê uma onda espiral, basicamente, uma espiral que vai até aqui, mais ou menos, essa linha verde aqui é o limite de Roche. Então, que é onde você começa a aglomerar partículas, né? Essas partículas começam a ter a ser menos afetadas pela maré do planeta. Tá? Então, o que acontece é que, geralmente, os braços gravitacionais vão colocar para baixa resolução, eles vão colocar as partículas para cá mais facilmente do que nesses casos aqui. Tá? Então, a escala de tempo da simulação, a escala de tempo da formação, nesse caso, vai ficar maior. Bom, e qual que é o cenário que a gente imagina, então, para o nosso paper? Né? Então, a gente tem superterras, que são aí de 1 até 20 massas da Terra, e de 1 até 4 raios da Terra. Tá? Elas se formam acretando Pebble distante ali da estrela, e depois ela migra para a proximidade da estrela. Tá? Geralmente, esses planetas migram e ficam num sistema compacto. Tá? Compacto aqui, com algumas ressonâncias de movimento médio, e aí o que acontece é colisão. Né? E a colisão era detrito, né? Gera basicamente um disco. Tá? Então a gente usou receitas, tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente usou receitas, um paper do Barr e tem um paper do Barr e outro paper do Malamud. Basicamente eles dão receitas em relação à massa de uma colisão e o disco que você teria formação. Né? Com isso a gente define um range de massas aqui para os nossos discos, tá? Então aqui a gente tem um range de massas, aqui a gente tem a extensão do disco, né? Então o disco, basicamente isso aqui é o setup das nossas simulações, né? Então nossas simulações partem de um raio do corpo central até 2.9, tá? Então as partículas são distribuídas de um raio até 2.9. 2.9 seria ali basicamente o limite de Roche, tá? Para as densidades que a gente usou. As densidades que a gente usa é basicamente a densidade da Lua e a densidade da Terra como corpo central. Tá? Então a gente pegou um corpo rochoso tipicamente bem denso, né? Que seria o exemplo da Terra. Né? São 50 mil partículas. Tá? E aqui a gente tem o RMS da excentricidade da inclinação. Tá? Então a inclinação ela segue essa média aqui de 0,15 e a excentricidade de 0,3 RMS. Tá? Então é uma distribuição aí de excentricidades e de inclinações no disco. Tá? Isso tudo daqui, basicamente, a gente não inventou nada, basicamente a gente pegou do Cocubo e isso vem das simulações de colisão ali, de produção de poeira em asteroides e essas coisas. Tá? E aqui é interessante que é a densidade superficial. Tá? Então, do paper do Cocubo também, eles mostram que a densidade superficial influencia bastante a formação. Tá? É uma coisa que a gente vai refazer aqui para mostrar o efeito da estocasticidade. Né? Então, se você dá 30 simulações, o que acontece? Né? Então, é basicamente a mesma ideia. Aqui a gente tem uma lei de potência, que vai dar densidade, né, local. Então, próximo do disco, para esses valores menores aqui, né, de 0,5 e 0,75, né, você vai estar colocando massa mais longe do disco, né, mais longe do corpo central. E esses outros aqui, você vai colocando massa mais próximo do planeta. Tá? Esse aqui é o Epsilon zero aqui, tá? E ele entra aí como a constante ali da sua lei de potência. Tá? Aqui são as massas do disco, já falei, e o tratamento de colisão que a gente vai usar é a condição de colisão que o Cocubo usou no paper dele de 2000. Tá? Então, um par colidino é agregado somente quando a energia de Jacob é menor que zero. A energia de Jacob é dada por isso aqui, calculado para par. Esse aqui é o Hyde-Hill. E, né, então aqui
né? Se a energia de Jacob for menor que zero e se a soma dos raios for menor do que 0,7 do raio de Hill. Tá? E a explicação para a energia de Jacob aqui, basicamente, é o par ligado gravitacionalmente ou não. Né? Nesse caso aqui, se ele for ligado gravitacionalmente, beleza. E aqui é só uma questão mesmo de distância. Né? Ele está, pelo menos, bem dentro do raio de Hill da soma da massa das partículas. Né? Do raio de Hill do par. Né? Então, essa é a condição de acreção ali. Então, no nosso caso, nas nossas simulações, todas as colisões que não seguirem as duas regras ao mesmo tempo, elas vão ser colisões do tipo um bounce, né? Tipo uma colisão que não vai ser agregativa. Né? Vai ter um coeficiente de restituição associado, a gente vai calcular um coeficiente de restituição normal, que nesse caso aqui é 0,1, o coeficiente normal, e o coeficiente tangencial é 1. Então, toda a colisão tangencial vai ser mantida, tá? E caso as duas sejam cumpridas, você vai ter a formação, você vai ter o que a gente chama de perfect merge entre as partículas. Então as partículas vão colidir e vão virar uma só, calculada no centro de massa da colisão. Tá? Bom, e aí são duas séries de simulações. Então a primeira série de simulações, a gente fixa a massa do disco e varia o beta. Então a gente varia o beta ali de 0 a 5, como a gente tinha dito ali, e a gente fixa uma massa do disco ali que a gente diz que a gente já testou anteriormente, que é uma massa razoável. Né? Então é uma massa aqui mediana, né? Não é um disco nem super massivo e nem pouco massivo. Tá? Então essa é a primeira série de simulações para a gente analisar a influência do beta. E depois a gente faz análise da influência da massa do disco em si. Né? Então a gente fixa um beta e analisa qual seria a influência da massa do disco simulações. Tá? Então são 30 simulações para cada par beta M-Disk, tá? De forma as simulações são executadas aqui até 10 mil anos, tá? Isso aqui é válido para essas primeiras aqui. Para essas segundas aqui eu vou explicar depois mais para frente, porque discos pouco massivos, eles tendem a evoluir muito mais lentamente, então essa regra aqui não vai servir para eles. Tá? Mas basicamente essas simulações aqui, elas vão evoluir até atingir aqui 10 mil órbitas no período, 10 mil vezes o valor do período kepleriano ali, da partícula no equador do planeta. Tá? Então, como se você colocasse uma partícula no equador do planeta, ela dá uma volta, isso é basicamente 1 TC. Tá? Então, essa é a normalização do tempo que a gente usa. Resultados. Bom, colisões idênticas, condições iniciais idênticas, resultados diferentes. Né? E a primeira coisa, né? Que já dá levanta uma pulga atrás da orelha em relação aos outros trabalhos que rodaram uma única simulação, por exemplo, né? Para definir, por exemplo, a massa final do satélite. Aqui a gente tem duas simulações, então figura 1, figura 2, são duas simulações, cada um desses quadradinhos é um snapshot no tempo, então aqui começa em 0, aqui é 100, aqui é 200, aqui é 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tudo bem? Isso aqui é um XY. As partículas a gente joga elas no plano, elas vão ter uma inclinação ali. Como vocês... Acho que não dá para ver ali, mas nas simulações ali, basicamente, que a gente mostra, o disco ele começa com uma altura boa, né? Então ele pode ter inclinação ali, RMS de até 0,15. Isso atinge ali inclinação de 4 graus, 5 graus. Então você pode ter umas partículas inclinadas ali, mas rapidamente o disco tende a ir para o plano. Tá? Porque à medida que essas partículas cruzam ali, elas vão acabar colidindo e vai acabar tendo a anular essa parte do momento na direção Z. E elas tendem a ir para o plano. Né? Então, esse XY aqui é uma boa análise. É uma análise que, depois desse time step 0 aqui, ela já é completamente válida. Tá? E o que a gente tem aqui na escala de cor, basicamente, é a massa e a massa dos satélites que a gente vai formando, né? Dos aglomerados que a gente vai formando. E aí você vai tendo vários aglomerados aqui. Né? Nesse caso aqui não é aglomerado, ele vira uma partícula só, né? Porque ele tem agregação. No outro caso que eu mostrei lá para vocês no começo, lá, né? Que não era desse trabalho, as partículas ficavam aglomeradas por gravidade, né? As partículas eram pequenininhas e ficavam aglomeradas. Nesse caso aqui, como a gente tem acreção,
Então vira uma partícula maior. Ela colide duas partículas e vira uma partícula maior. Então, nesse caso aqui, a gente tem um planeta aqui com aproximadamente ali 10 a menos 2 massas do corpo central, que, para vocês terem referência, a Lua, por exemplo, tem 10 a menos 2. Né? Então, basicamente, uma Lua estaria aqui, um pouquinho para cima aqui. Né? Então, esse cara aqui tem uma massa próxima da Lua, e esse outro aqui tem uma massa também razoavelmente aqui próxima da Lua ali. Só que, olha só que interessante, esse caso aqui, você quase não tem um disco remanescente. Você vê uma partícula ou outra aqui, vagando, um disco bem sutil. Enquanto nesse caso aqui, você tem claramente um disco confinado, próximo do planeta. Tá? Ou seja, dois caminhos de evolução bastante diferentes. Tá? E quando você olha aqui, por exemplo, para semi-eixo, né? Uma Lua se forma bem mais próximo, né? Em 3, e outra se forma em 4. Né? 4 raios do corpo central. Tá? Então, isso aqui é semi-eixo maior da Lua, em termos do corpo do massa do raio do corpo central. Tá? Então eles começam a se formar aqui até bem internamente. Tá? Outra aqui começa a se formar mais ou menos em 2.9, que é onde é esperado, que é onde é o limite de Roche, onde as partículas tendem a se aglomerar e não sofrer tanto com o efeito da maré, tá? O efeito diferencial da maré. E aí, à medida que você forma essas duas partículas, você forma esses satélites, eles passam a evoluir aqui. Então, esse aqui migra para trás, né, à medida que ele vai crescendo. E esse outro aqui também, ele tem um comportamento mais caótico, mas migra. E fica ali, um fica em 4, outro fica em 3. Tá? Então, o preto é aqui lá de cima e o vermelho aqui de baixo. Tá? E quando a gente olha para a densidade superficial do disco, né, então aqui são os plots de densidade superficial do disco, né, das partículas que não estão em forma de satélite, para diferentes tempos, né? Então, para as cores significa a figura 2 ou a figura 1, e a escala aqui do tipo de linha significa o tempo. Tá? Então, no tempo 0, os dois são iguais, então o preto está em cima do vermelho aqui, tá? Porque é o mesmo disco, basicamente. Para o pontilhado, que já é 100, o preto está bem parecido com o vermelho, tem uns momentos ali que ele sai, mas mal dá para enxergar. Então, tá todo mundo aqui mais ou menos a mesma coisa, em 100. Só que depois, quando você já pula para 1000, né, aí você já vê uma diferença grande. Né? Porque o de cima aqui, por exemplo, tem um disco bem espalhado, e o vermelho tem um disco que chega aqui no final e é truncado. Provavelmente pela presença do satélite aqui em 2 alguma coisa ali no tempo 1000. Né? Então, o tempo 1000 é ponto 1 aqui. Ele está mais ou menos ali, está mais ou menos em 2.8, alguma coisa. Então, aqui vem a densidade superficial do disco, e o satélite está provavelmente aqui, truncando ela. Né? E aí, é interessante que depois o efeito do satélite vai aumentando. E aí, o disco fica truncado nessa regiãozinha aqui. Tá? Então, esse aqui é o tempo final, que é 10.000, e você vê que o disco ele recuou. Ele estava truncado aqui, depois ele recuou mais para cá. Né? Que é o efeito que a gente vê aqui. Né? O disco estava aqui, aí ele vai recuando, até ele atingir meio que um estado que deve ficar durante muito tempo ali daquela forma ali ainda. Então, esse é um exemplo da estocástica. Eu sei que eu estou faltando tempo, então vou dar uma andadinha aqui. O efeito do beta, ele é razoavelmente simples. Tá? Então, o que essa figura aqui quer dizer? Tá? Então, isso aqui são diferentes valores de beta. Os valores de beta, cada pontinho desse aqui são uns 30 simulações, a média de 30 simulações, e esse aqui é o desvio padrão, de 30 simulações onde a gente testa os valores de beta. Então aqui é beta 5, beta 3, 0,75, 0,5 e 0. Tudo bem? Aí, esses pontos aqui significam uma coisa. O azul significa a massa que foi perdida para o corpo central, então a massa do disco que caiu no corpo central e colidiu o corpo central. Você tem essa trend aqui, crescimento. Então, obviamente, quanto mais massa, o beta mais alto, significa mais massa está colocando próximo do corpo central. Quanto mais massa você põe próximo do corpo central, mais ele vai crescer, né? Ele vai adquirir essa massa. Tá? Então, isso aqui é esperado, essa trend aqui. Uma reta um pouquinho crescente aqui. Tá? O vermelho aqui, o verde aqui, ele é a massa do maior satélite. Tá? Então, a média da massa do maior satélite. Quando você coloca a massa mais próximo do planeta, isso significa que você vai perder muita massa para o corpo central e, ao mesmo tempo, você vai ter que demorar muito tempo para transportar essa massa para lá, que vai dar mais tempo de você perder mais massa
e o satélite vai tender a ser menor. Isso também já é uma coisa esperada, né? Então, é o seguinte, quanto mais próximo do planeta, menor que o seu maior satélite, tá? E esse vermelhinho aqui significa a massa dos 3 satélites somada, dos 3 maiores satélites somada. Tá? Então, a massa dos 3 maiores satélites vai ficar ali coincidindo basicamente com a massa do maior satélite, porque os outros satélites tendem a ser menores. Tá? Só que quando você caminha um pouco para cá, eles já deixam de coincidir um pouco. Né? Isso significa que quando você coloca a massa mais longe, você tende a formar um satélite e um segundo satélite razoavelmente massivo pode se formar junto. Entendeu? E eles são claramente mais massivos, né? Se você olhar só o verde, eles são claramente mais massivos quanto mais longe você coloca essa massa. Né? Esse aqui é o caso constante, né? O caso constante, então, ele dá uma declinada porque basicamente ele é o intermediário entre os casos aqui que você tem massa mais longe do planeta, tá? Que é o 0,5 e 0,75. E nessa figura aqui de baixo, o que a gente está analisando? Basicamente, a multiplicidade de satélites em termos de massa. Tá? Então, aqui a gente tem os betas, tá? Cada um da coluna aqui é um beta, que é basicamente o perfil de densidade superficial. E a gente tem a fração de simulações. Tá? Aqui são a fração de simulações em preto, cujo o segundo maior satélite tem menos que 90% da massa do... que tem entre 90% e 100% da massa do maior satélite. Tá? Então, por exemplo, o segundo satélite, esse caso aqui seria 2 satélites de massa comparável. Né? Então, se você tem 2 satélites de massa comparável, essa simulação aqui vai estar pintada de preto, nesse caso aqui. Tá? Agora, se você tem um satélite com massa 1 e outro satélite com massa meio, por exemplo, né? Vamos imaginar. Aí, no caso aqui, vai ser pintada de verde, tá? Porque aqui, no caso, é metade da massa, né? Você tem ali com menos da metade, tá? Mas esses aqui também cortam por menos. Então, basicamente, esse aqui seria de 0,1 até 0,5, tá? Então, o verde aqui são, desde que você tem ali, até metade do tamanho do maior satélite, tá? Então, o segundo satélite com até metade do tamanho do maior satélite, tá? Para o caso do vermelho, os satélites que são menores ali que 0,1, tá? Então, o segundo satélite ele é menor do que 0,1 do maior satélite que você tem. Então, isso aqui dá uma ideia de como é que a massa está sendo distribuída entre os satélites. Né? Então, se você tem 2 satélites grandes, você vai ter simulações pintadas de preto aqui. Você tem... se você tem satélites com metade do tamanho, você vai ter eles pintados de verde aqui, né? Então, um satélite com o dobro do tamanho do outro, mais ou menos. E depois, se você tem um satélite muito grande e outros muito pequenos, você vai ficar aqui pintado de azul, basicamente. Né? E o vermelho é o intermediário disso. Né? E a ideia é que a massa é distribuída próxima do limite de Roche, então quanto mais longe você põe a massa, né? Então beta menor que 1, mais massivos serão os satélites, maior sua multiplicidade com relação à comensurabilidade de massa. Né? Então, esses caras aqui, que são os 2 betas meio e 0,75, eles formam múltiplos satélites. Então, eles tendem a formar 2 satélites, por exemplo, com massa parecida. Não é que tende a formar, né? Mas é mais comum você observar a formação. Né? Eles passam ali a cerca de 20% dos sistemas que têm 2 satélites. Né? E isso é interessante também de observar aqui a estocaticidade do processo. Então, a gente tem um caso que você tem 2 satélites muito grandes e você tem caso onde você tem um satélite grande e outros satélites muito, muito pequenininhos. Entendeu? E tem caso também onde você não tem um satélite. Tá? E o efeito do M-Disk, basicamente, é da massa do disco. Né? Então, a gente tem uma tendência clara. Então, menor a massa do disco, maior a massa do disco. Né? Então, aqui a gente tem todas as simulações que a gente rodou. Né? Aqui, novamente, são as médias. E, novamente, o código de cores é a mesma coisa do anterior lá. Então, aqui é a soma das 3 massas. Aqui, a massa do maior. E aqui a massa que cai no corpo central. Então, quanto mais massivo o disco, maior a massa que cai no corpo central, maior a massa do maior satélite, maior a massa da soma dos 3 maiores satélites. Né? O que é interessante é o desvio padrão. Então, o desvio padrão ele diz um pouco sobre a caoticidade dos discos muito massivos. Né? Então, um disco muito, muito massivo, ele tende a ser meio caótico, e aí você pode acabar perdendo uma lua, por exemplo, perdendo um satélite. Tá? Que é algum caso, provavelmente, que cai aqui para baixo, aqui,
onde você acaba formando só um satélite bem pouco massivo, apesar de ter um disco supermassivo, mas acontece por causa do sistema se tornar muito, muito caótico, muitos encontros próximos entre satélites grandes, você acaba perdendo algum deles. E... Bom, é basicamente isso que eu falo aqui, mais ou menos, tá? E e aí o que a gente fez? A gente tem essa tendência aqui, a gente falou, pô, dá para ajustar uma curva aqui e predizer, a partir da massa do disco, qual seria a massa do maior satélite que você forma no disco, que é o verdinho aqui. O que a gente fez foi ajustar, né, essa curva preta aqui, basicamente um ajuste, que é dado aqui por essa lei de potência aqui, para os dados em verde aqui, ok? Então, ali é uma coisa próxima do linear, tá? Mas é uma equação, basicamente, talvez a equação do nosso artigo aí, que diga, em relação, por exemplo, você tem uma massa do disco, você coloca aqui, você tem uma ideia de qual seria a massa do maior satélite que você formaria nesse disco. Tá? Isso é 100%? Não é 100%, porque vai depender da formação. Né? Então, pode ser, em alguns casos aqui, você perde o satélite. Acontece, né? E, analiticamente, ele é bastante similar ao resultado do IDA de 1997. Tá? Vou tocar para frente, vamos lá. Bom, outros trabalhos que a gente tem no GODS, tá? Então, desse artigo, basicamente é isso, tá? E aí, outros trabalhos que a gente estamos desenvolvendo no GODS é basicamente aquilo lá que eu falei no começo, né? Então, a gente tinha uma ideia de detecção para aquele trabalho lá, só que a detecção, né, como a gente achava que era simplesmente você olhar o fluxo, né? Então, se você ou naquela figura que eu botei lá, simplesmente se você for olhar o fluxo, bonitinho assim, basicamente você único da massa do planeta e de reproduzir o trânsito. Produz o trânsito, você tem a massa da Lua, você tem o raio dela, você mede qual que é a parcela do fluxo da estrela que a Lua bloqueia, né? Só que isso se torna complexo quando a gente parte para o TTV e para o TTV. Porque isso aqui é pouco eficiente, você não vai conseguir detectar a Lua com o mero bloqueio da radiação da estrela num trânsito. Você vai ter que usar TTV e TDV, e isso deu origem ao trabalho que o Gustavo, que o Thiago e o Bruno Morgado estão capitaneando, tá? Que é a combinação de TDV e TTV para detectar a Lua. Tá? Então, isso aqui são vários trânsitos sucessivos de Luas. Tá? Cada um desses pontos aqui significa um desvio de TDV e TTV. Tá? Então, você escolhe um referencial, aí você tem um trânsito. Então, teve um trânsito, demorou esse tempo. TDV é o tempo de duração daquele trânsito. Então, teve um trânsito, demorou esse tempo. Aí, o próximo trânsito, ele demora um pouquinho mais. Aí, eu venho e marco qual que é o ponto aqui. Ele demorou tal coisa. Aí, marquei um ponto aqui. Mas aí, qual que é o TTV dele? Aí, eu vou lá e calculo qual que é o TTV. O TTV é o tempo de variação do trânsito. Né? Então, por exemplo, o trânsito está atrasado ou o trânsito está na frente, né? De onde ele deveria estar. Né? Isso acontece porque a Lua puxa o planeta quando ela está passando para a parte de trás da órbita dele e empurra o planeta quando ela está passando para frente dele. Então, ela varia o baricentro do planeta. Né? Aí você constrói esse círculo aqui. E aí a ideia desse trabalho, basicamente, é pegar, a partir disso daqui, será que é possível você obter qual que é o sistema que você tem? Né? E aí tem degenerescências, tem N coisas. Né? Isso fica para eles apresentarem em breve. Tá bem evoluído o trabalho, tá bem legal. Outra coisa é um trabalho que o Gustavo está capitaneando, que é a aplicação do código de Unicorpus para corpos pequenos com anéis, que é um dos exemplos é Charico, mas tem CAWAR, e quem sabe satélites, né? Então a gente está fazendo uma aplicação nisso daí. E a aplicação de uma nova metodologia para estudo de morfologia de apetos, esse é capitaneado pelo Paulo, tá? Também não vou dar muito spoiler aqui, porque eu também não conheço muito, mas ele tá bem no começo ainda. Tá? E a outra coisa, que é a expansão do código, que eu vou falar bem brevemente aqui, se der tempo. Bom, os próximos passos do código. Né? Basicamente, a gente tem um código que roda ali muito bem, com 100 milhões de partículas, 300 milhões de partículas, 100 mil partículas, 300 mil partículas, tá? Mas quando você parte para 1 milhão, ele já se torna muito custoso. E o grande gargalo dele, para ir para a escala de 1 milhão de partículas, é o excesso de colisões.
Então, o tratamento de colisão, ele toma muito tempo e a busca por colisão toma muito tempo. Então, elas ali são basicamente quase 50%. Se você pegar 50% para busca de colisão, 50% para resolução de colisão. Tá? Mais ou menos assim. E o cálculo da gravidade passa a ser fichinha perto disso. Tá? E aí tem algumas ideias, tipo, que eu estou lançando aqui, depois se alguém quiser vir conversar, dar alguma sugestão. Tá? Isso aqui eu já tentei fazer, não muito certo. Tá? Então, o que é? Usar machine learning para resolver as colisões, em vez de resolver usando o método de resolução normal. Né? Você coloca as partículas num plano, calcula qual que é as velocidades de impacto, aí calcula qual vai ser o ângulo de impacto em relação ao eixo que liga as duas partículas, sei lá o quê, e você calcula qual que seriam as velocidades finais das partículas. Né? Aí, o que eu fiz foi pegar várias dessas colisões calculadas verdadeiramente, né? Calculadas pela equação correta, coloca isso, balanceia esse dataset, né? Então eu tenho vários ângulos de impacto, várias velocidades de impacto, balanceia esse dataset de machine learning, coloca lá um DDN, um DNN, uma rede neural para aprender, né? E aí eu coloquei algumas coisas extras, por exemplo, coloquei a minha loss, que é a função de perda do machine learning, né? Que é quando você penaliza ele por não acertar um resultado. Isso tem considerações físicas, por exemplo, que é conservação de momento angular e conservação de momento linear. Eu coloquei isso. E eu tive um resultado razoavelmente bom, assim, em questão de erro. Só que o problema é basicamente do código, né? Então, eu estou usando para isso o TensorFlow para rodar, treinar o modelo. Então, eu treino o modelo no Python, salvo ele, e eu chamo ele numa API do C. Só que essa API ela acaba sendo tão demorada quanto se eu fosse resolver as colisões. Tá? Então, assim, o bônus que é que você simplesmente dá as coordenadas das duas partículas e receber as velocidades, acaba indo embora simplesmente por chamar a API para carregar o modelo. Então, provavelmente tem algum drible, alguma sacada que pode ser feita aqui, mas essa ideia está engavetada. Outra ideia seria priority queue. Então, isso é uma fila de prioridade, né? Então, as partículas que mais tendem a colidir umas com as outras começam a ser aglomeradas em filas parecidas. Tá? Isso permite você colocar threads diferentes para rodar filas diferentes na hora da busca de colisões, porque se você pegar uma de colisão única, né, e colocar várias threads para funcionar nela, vai acontecer você pegar uma colisão entre uma colisão que acontece antes de uma outra colisão que vai acontecer. Então, por exemplo, se você tem uma colisão múltipla de 3 partículas, né, quando você já faz a alteração do vetor dessa partícula, você resolveu uma primeira colisão, só que ela está colidindo com uma outra partícula. Aí, o que acontece você já tirou aquela partícula da simulação, por exemplo. Né? E aí, agora aquela partícula vai colidir com outra partícula. E isso acaba quebrando a utilidade de você colocar múltiplas threads para trabalhar numa mesma fila. Né? Então, múltiplos trabalhadores ali para resolver uma colisão. Então, você tem que calcular essa colisão tem que ser calculada serialmente. Né? Então, você tem que pegar cada uma e calcular e ver se ela não influencia em outra colisão ali da sua fila. E a fila de prioridades é uma forma de você dar um drible nisso. Né? Outra coisa seria paralisação por GPU, que é bastante complicado. Tá? Eu não vou nem comentar muito nisso, né, mas não é um negócio muito simples de fazer. E as novas implementações que eu estou fazendo, que eu recentemente agora, nessa semana, eu terminei, que é a implementação do integrador Leapfrog com passo adaptativo. E para que vai servir isso? Tá? Vai servir para eu fazer um tratamento de colisões via SoftSphere. Então, qual que é a ideia? Aqui vai rolar um exemplinho. Isso é uma colisão HardSphere. E aquilo ali é uma colisão SoftSphere. Vou rodar de novo só para vocês. Então, uma colisão HardSphere, você não tem penetração de uma partícula na outra. Né? Elas colidem, né? E instantaneamente elas se separam. Né? E aqui no SoftSphere, vocês vão ver que ela tem um grau de sobreposição. Né? Isso significa o quê? Essas colisões aqui são instantâneas. Elas só podem ser tratadas par a par, porque se é instantâneo, ela não vai estar acontecendo com nenhuma outra ao mesmo tempo. Tá? E a partir do momento que você escolhe uma para resolver, já era. A outra colisão você vai perder. Essas colisões aqui, elas são resolvidas em time step, podem ser resolvidas em time step maiores, que é a vantagem dela. Que você não precisa pegar exatamente o ponto da colisão. Você pode até ter um pouco de sobreposição ali. Inclusive,
normal, é praticamente impossível você pegar o tempo exato da colisão ali. E, bom, elas têm coeficiente de restituição normal e tangencial. É a única forma ali de você dar propriedade de material para a partícula, tá? Então, isso é bem pobre, porque isso aqui são praticamente dois números inteiros, dois números 0 até 1. Tá? Então, assim, não tem propriedade material nenhuma nesse tipo de colisão. E equilíbrio de aglomerados com autogravidade é dificultado, porque essas partículas ficam colidindo o tempo todo, né? Então, não existe um estado de equilíbrio, né? Não vamos dizer que... Nesse aqui também não existe um estado de equilíbrio, né? Mas vamos dizer assim, não existe algo próximo do equilíbrio, né? Porque essas colisões ficam acontecendo o tempo todo ali dentro do aglomerado. Então, eles estão sempre próximos do equilíbrio, mas não tão próximo quanto esse caso aqui. Só que eu vou explicar mais para frente. E ele introduz pouco erro, tá? Nesse caso aqui, esse caso aqui, o caso do soft sphere, ele introduz mais erro, tá? Então, o soft sphere tem sobreposição e é necessário time step menores, tá? Então, você precisa pegar o tempo da colisão, literalmente. É como se a partícula se aproximasse e aí é como se você tivesse um massa-mola para afastar essas partículas, né? Então, é como se fosse uma coisa fofinha mesmo. Elas penetram uma na outra e depois evoluem. Só que o que acontece é que você precisa ter um tempo de resolução, para a resolução da sua simulação, tem que ser suficiente para você pegar vários passos ali, né? Tem que rolar alguns passos essa colisão. Né? Então, essa colisão ela não vai ser instantânea no tempo, ela vai acontecer durante alguns passos da sua simulação. Né? Isso significa que você vai ter que diminuir o passo da sua simulação. Por isso, o leapfrog adaptativo. Tá? Forças dissipativas durante a colisão, tá? É um sistema massa-mola, vou mostrar mais para frente, bem rapidinho. Tá? E equilíbrio de aglomerados com autogravidade melhorado, porque agora eles vão ficar como se fossem várias massa-molas ali, equilibrando a força da gravidade. Tá? Então, o aglomerado ele fica mais bonitinho, fica mais fisicamente correto. Né? Introduz um erro significativo em momento e energia. Tá? É um pouco mais significativo do que o erro que você introduz resolvendo a colisão por Hard-Sphere. Tá? Porque aqui você tem um sistema massa-mola, então tem várias coisas para você calcular mais ali. Né? E aí a ideia do leapfrog adaptativo, isso aqui é o leapfrog usual, tá? Isso aqui é um fluxograma, só dizendo o que o integrador faz. Então, o drift é quando o integrador pega a velocidade e movimenta a partícula. Então, ele pega o vetor de velocidade e aplica um dt e movimenta a partícula. O kick, ele calcula as acelerações por gravidade, ou acelerações extras, se você tiver. E ele modifica o integrador, modifica o vetor de velocidade. Né? E o outro drift, ele pega a outra metade do time step, então o time step sobre 2 no primeiro drift. Aqui é o time step completo, e aqui é o time step sobre 2 para o seu drift final, que é quando você pega o vetor de velocidade modificado aqui, pelo kick, e propaga ele. Tá? Propaga a sua partícula. Né? Faz o drift com a partícula. Tá? Então, aqui o leapfrog usual, você tem o drift, atualiza a árvore, calcula acelerações, faz o kick, calcula as velocidades, né? A partir das acelerações, dá um outro drift, procura por colisões, resolve colisões, retorna lá em cima. Tá? Esse é o leapfrog adaptativo normal. Tá? Isso é basicamente o padrão do rebound. Tá? No novo leapfrog que eu implementei, a gente começa com o drift 1 aqui, que é o seu passo meio. Tá? Aí ele testa se você está, como ele é adaptativo, ele testa se você está no time step global ou não. Se você estiver no time step global, você calcula a árvore, né? Recalcula a árvore de partículas, né? Então, para você saber qual partícula está em qual posição da árvore, tá? Para depois você poder usar a árvore para calcular a autogravidade, para você poder usar a árvore para calcular pares de partículas próximos, coisa e tal. E por fim, você constrói uma lista de colisões. Essa lista de colisões você vai procurar por colisões, tá? Vai resolver as colisões e vai dar um kick, tá? Na partícula e depois vai dar o drift. O que muda aqui eu tive que colocar as colisões antes do kick. Por quê? Para eu implementar o soft sphere, eu vou precisar aplicar forças na partícula. Eu vou precisar fazer isso antes do kick, senão eu quebro, né, a simplicidade do seu integrador. Né? Basicamente, você não pode aplicar força aqui, né? Entre um drift e outro drift. Né? Entre esse drift e o drift do próximo passo. Né? Você tem que aplicar a força aqui. Né? Então, isso é necessário, mudar as colisões para antes do kick.
E agora eu tenho um leapfrog adaptativo, porque de tempo em tempo eu não preciso calcular a gravidade. Isso me poupa um pouco de tempo de cálculo de atualizar a árvore, tanto quanto atualizar a árvore, quanto calcular a gravidade novamente, né? Só que tem um custo, né? Que é, você vai ficar 10, vamos dizer, se o timestep global é um múltiplo de 10 do timestep menor, você vai ficar 10 timesteps sem atualizar a sua árvore. Isso significa que a posição da sua partícula não vai estar mais no mesmo lugar, né? Então tem um custo isso. E aí a gente usa uma correção, que é uma correção via Taylor. É série de Taylor, tá? Então é razoavelmente simples, né? Você pega... isso aqui seria a força aplicada na partícula, né? E aí você expande ao redor de T0. Então você vai ter uma força, a sua força original, né? Mais uma derivada da sua força em T menos T0. Aí essa derivada vai ser dada por isso aqui. Isso aqui é sua força, isso aqui basicamente é o monopolo, né? O dipolo da força aqui, tá? Então, da força que uma partícula faz na outra. E aqui você tem um impulso, né? Que seria derivado se isso aqui fosse aceleração, né? Seria derivado da aceleração. Tá? Para isso aqui se tornar aceleração, só se dividir por m. Então, isso aqui basicamente seria uma coisa similar ao impulso, né? Derivado da sua força, no caso aqui. E, basicamente, a única coisa que deu mais trabalho de calcular aqui é você calcular esses valores aqui. Então, isso depende de velocidade. Depende, por exemplo, das velocidades das células da árvore. Então, dá um trabalhinho fazer isso. Mas está funcionando. Então, aqui, eu tenho três simulações aqui. Com o leapfrog usual, que é o que já vem no rebound. Com o leapfrog adaptativo sem a correção e com o leapfrog com correção, tá? Como vocês vão ver que o sem correção, então esse cara aqui, ele tem um disco de 3.000 partículas, está ali funcionando. O sem correção, olha só o que acontece com ele, as partículas começam a migrar. Justamente aquilo lá que eu falei, a partícula está aqui, só que tem 10 passos que eu não calculo a gravidade. Então é como se o corpo central estivesse aqui em relação à partícula, se você fixa o referencial dela, né? Ou então, se você estiver olhando do corpo central, a partícula está aqui, só que a 10 timesteps atrás. Agora ela está aqui. Só que eu estou ainda calculando a gravidade nesse referencial aqui. Ainda tem o cálculo meu da aceleração, estava nessa direção aqui. E aí causa esse drift das partículas, as partículas vão migrando para fora. E aí depois que você aplica a correção, né, o crédito da correção aqui do Karjalainen e do Salo, 2004, tá? Eles fizeram isso para Shearing Sheet, tá? Para estudar anéis. E aí funciona razoavelmente bem. Eu tenho que fazer teste de erro ainda, isso aqui saiu essa semana. Então, eu não tenho muitos testes para mostrar. Isso aqui é só uma... para quem tiver interesse depois, pode pesquisar no paper aqui do Salo 1995 ou do Mondino Hermanos e Salo 2022, tá? Onde eles descrevem aqui a aplicação do soft sphere, tá? Então, basicamente, isso aqui, esse aqui é o sistema massa-mola amortecido que acontece no soft sphere, e o soft sphere ele é definido por essa força aqui. É uma força extra que você aplica. Então, você detecta a colisão, quais partículas estão colidindo, então você pode ter colisão tripla, quádrupla, numa mesma partícula. Você só detecta essas colisões, sabe quem são as partículas, e calcula essas forças e soma elas, né? Na verdade, no rebound, a gente calcula só as acelerações, né? Então é a força dividida pela massa aqui, do corpo que está sofrendo aceleração. Então, acaba sendo essas duas constantes aqui, que são oriundas aqui justamente dos valores do seu sistema massa-mola, tá? Das suas frequências. Tá? E aí, essas frequências aí, não é papo para hoje, essas frequências podem ser associadas a resistência do material, tipo de material, porosidade, várias outras coisas. Então, a vantagem do soft sphere, tá? E a desvantagem, como eu falei lá atrás, é o acúmulo de erro. Por exemplo. Então, você tem um acúmulo de erro razoavelmente mais alto do que o hard sphere, tá? Só um recadinho, eu estou finalizando aqui. O Gustavo pediu para dizer que está aceitando alunos, basicamente ele trabalha basicamente com tudo isso que eu apresentei aqui hoje, né? E mais algumas coisas, trabalha também com espectroscopia, então quem tiver aí, conhecer alguém que queira trabalhar com isso, né? Tá começando a trabalhar agora também com isso. E basicamente formação de satélites, essas coisas, então ele tem aí bolsas de IC, mestrado, doutorado e pós-doc. Tá? E é isso. Desculpa pela demora.
Obrigado, Leandro. Bastante interessante, né? Um conjunto de ideias, trabalho em andamento e novas coisas, novos projetos. Perguntas, Ernesto? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação fantástica, eu gostei bastante. O grupo é bem interessante, né? Só um pouquinho de história, né? Quando a gente começou aqui com o grupo de dinâmica orbital e planetologia, aliás, quando o Otton, a Silvio, o Galeno, a Cecília, o Cornetti na época começaram, era basicamente dinâmica, né? A planetologia começou um pouquinho depois com os outros que começaram. E nesse processo de planetologia, a primeira coisa que a gente começou foi estudo de satélites, né? De forma de formação dinâmica, com satélites irregulares, e aí as coisas foram chegando ao ponto que estamos hoje. Mas fantástico, gostei, tem muita coisa interessante aí. Para dizer a verdade, eu tenho 15.022 perguntas, mas não vai dar para fazer todas, não. Inclusive, essa última parte, lá atrás eu já estava pensando numa pergunta, porque tem esses últimos resultados do Didymos, né, que mostram que as colisões com RoboPies é bem mais complicado do que a gente imagina, e aí, no caso de vocês usando aí essas soft spheres, pode ser que a coisa vai para esse lado aí. Algumas coisas que eu percebi de vocês é que vocês não resolveram o problema Terra-Lua, né, na realidade vocês estão em um objeto, quando vocês constroem um disco em torno da Terra, não sei se é tão fácil criar esse disco no caso de uma colisão do tipo Terra-Lua, que é de raspagem, e você vai criar em vez de um disco, você vai criar um negócio, né? Um troço bem diferente. Outra coisa que eu notei que você falou lá das formações dos satélites no sistema lá no Kuiper Belt, né? O Plutão Caronte, como exemplo. Tem uns trabalhos do Davi que são bem interessantes, basicamente voltado ao que vocês fizeram, não sei se vocês conhecem, né? E nele ele mostra que existe uma probabilidade bem grande desses binários ocorrerem. Ele faz uma simulação parecida com de você. A diferença é que ele não tem corpo central, né? Então eles começam a aglomerar ali e acabam se juntando e fazendo geralmente binários. Então, tem muita coisa interessante, muitas perguntas. Eu vou resumir tudo em uma pergunta só, para estudar um pouquinho a formação de satélites inclinados, com obliquidades. Você mostrou uma coisa, que quando você coloca uma pequena inclinação nas partículas, elas tendem para o plano e ficam ali no plano, só que vocês usaram o equador do planeta. Então, vocês já pensaram em fazer um disco inclinado, tá? Fora do Equador, tendo um pouquinho de achatamento do planeta? Eu acho que na dinâmica de vocês é fácil de implementar isso, e ver como é que ele vai se comportar, porque aí se ele vai gerar esse satélite inclinado, como é o caso da Lua, no caso de Marte é um pouco mais complicado, mas basicamente no caso da Lua, quando você tem essa inclinação aí de 20 e poucos graus, 22 graus, né? De repente vocês criaram um satélite já na inclinação perfeita, ou se esse disco vai tender para o plano. Se esse disco tender para o plano é interessante porque o que faz a Lua levar, né, essa inclinação. Então é um experimento, acho que fácil de ser feito, né, e daria para vocês experimentarem. Então acho que eu vou ficar só nisso daí. O que você acha disso? Não, dá para fazer muitos comentários sobre isso, porque se você pensar só no sistema Terra-Lua, por exemplo, né, a forma de você tratar um disco com sólidos, e aí não importa se você, porque no nosso caso ali, das superterras ali, é o caso mais simples possível, sem J2, então logo após uma colisão, é esperado o quê? Que você tenha vaporização muito grande de material, né, porque a colisão é bastante energética, 2 planetas rochosos, então você vai ter muita energia, ter temperaturas ali para cima de 7.000 Kelvin, vaporização de material, né? E então a gente não considera a vaporização, por exemplo, a presença de vapor no disco, né? Esse vapor pode simplesmente carregar as partículas, né, para a direção do planeta, você pode perder grande parte da massa do seu disco, né? A gente não considera, por exemplo, o formato do corpo central, mas isso já é uma coisa que a gente já tem implementado, então é uma coisa que é só rodar, né? Mais ou menos essa ideia que você falou. Se a gente coloca um disco inclinado, por exemplo, coloca um J2, o que acontece? Já seria uma coisa interessante de se analisar. Outra coisa interessante também, com relação a isso, outra coisa que a gente não considera é, por exemplo, o efeito, talvez, da maré sobre os corpos ali que vão se agregando, né? Então, a maré verdadeira, mas você calcular a maré, isso provavelmente não vai ser feito
tão cedo no código também. E outra coisa também, porque o caso, isso é uma das hipóteses para a Lua, né? Então, para a Lua você tem várias hipóteses. Tem hipótese, por exemplo, da Sineste, que já se torna uma formação muito mais parecida com o que acontece com os planetas gigantes, com discos primordiais, né? Se a colisão da Terra foi energética o suficiente, você pode formar um corpo, o que eles chamam de Sineste, né? Com muito gás, e aí as partículas, as moonlets, a Lua, começa a se formar como se fosse luas de planetas gigantes, né? Que você tem um disco de gás e essas luas começam a se formar como se fosse uma formação planetária mini, né? Então, obviamente é só um passo, assim, mas está muito longe de conseguir explicar qualquer coisa dessas daí, tá? E é basicamente isso, porque daí você abre uma porta, né? Se você for colocar um desses fatores, colocar um J2, por exemplo, você vai... Qual J2 você vai colocar? Você vai fazer uma série de testes para diferentes J2 que você imagina que a Terra teve após a colisão. Quais inclinações de disco? Né? De repente você coloca a inclinação do disco e ele volta, mas de repente ele fica balançando, né? Alguma coisa do tipo. Desculpa, só uma coisa interessante, né? A Terra está perdendo a velocidade angular. Então, na época da colisão, na época da formação, ela tinha uma velocidade muito maior, o dia era bem menor. As teorias de formação através de colisão mostram que a Terra tinha, acho que 6 horas por rotação em torno disso, e a Lua... A migração da Lua remove o momento angular. Né? E a Lua foi formada a cerca de 10 raios da Terra. Então, depois ela migra para trás, perde por esse processo todo, e ela perde rotação. Então, se ela tem uma rotação muito alta, significa que o J2 é maior, ela está mais adiantada ainda do que está agora. Ok, obrigado, Ernesto. Mais alguém? Tem alguém? Eu tenho na realidade, uma curiosidade. O trabalho que vocês fizeram, vocês rodaram 30 casos. Quando vocês rodam, vocês usam exatamente as mesmas condições iniciais? Não, vocês geram um disco novo. Exatamente a mesma. Exatamente. Você pega o disco que foi rodado... O ideal seria você só mudar, por exemplo, as componentes angulares, né? Isso já seria suficiente para você produzir, né, um disco caótico. Se você mudou uma coisinha, já mudaria. Né? Mas se você rodar exatamente as mesmas, a hora que o código vai para o passo seguinte e tem uma colisão, ele tem um algoritmo randômico que escolhe randomicamente qual colisão ele vai resolver primeiro. Porque aí você tem colisão múltipla no sistema do Hard Sphere, você não consegue resolver múltiplas colisões, porque você resolve par a par. Você resolve uma, se você tiver que remover a partícula, você não pode ter a próxima colisão. Então, aí, nesse caso, então, ele cria um sistema randômico, então aquilo ali já é o caos do sistema que você precisa. Mas né? foi a condição inicial exatamente a mesma. Muito legal, legal. Bom, mais alguém? Mais alguma colocação? Obrigado, então, Leandro. Obrigado.